Talvez Jesus esteja passando do seu lado e você nem perceba. Talvez Jesus esteja te tocando, talvez Jesus esteja te pedindo algo com a voz dele mesmo e você não esteja prestando atenção. Na sua cabeça você até pensa, não, eu amo Jesus, quero servir a Jesus, quero estar perto dele, mas quando ele está do seu lado você não percebe. Hoje eu acredito que seja um dos vídeos mais importantes que eu já gravei e eu queria que realmente você prestasse atenção nessas passagens que serão utilizadas, porque talvez ela mude a sua forma realmente de viver, tá? Se você ainda não é inscrito, vou pedir para você se inscrever aqui, porque o nosso canal ele é minúsculo, tá? Eu tenho um grande objetivo aí de chegar a 100 pessoas, eu acho que se a gente for uma sala de 100 pessoas buscando conhecer mais, ser evangelizado, acho que já vai ser o ápice, então me perguntaram esses dias qual é o objetivo, então quem sabe a gente consegue multiplicar e até chegar em 100 pessoas, eu vou estar muito feliz. Então se você não é inscrito, se inscreva, nosso canal é muito pequenininho, então você nunca mais vai me achar aqui nesse mar imenso que é a internet. Então aproveite de tudo que a gente vai falar aqui, tá? Vamos lá, por que eu comecei falando que talvez Jesus esteja passando do seu lado e você não percebe? Porque a gente pensa que Jesus vai aparecer para nós igualzinho ele apareceu lá na Bíblia, né? Com a mesma feição que ele tinha, que a gente imagina que ele tinha, né? Realizando todos aqueles milagres e a gente vai falar, não, é Jesus que está aqui, é Jesus que está me pedindo algo. Mas acontece que depois que Jesus morreu e ressuscitou, até as pessoas que já conheciam ele passaram a não reconhecer mais ele. E é até um pouco confuso isso, por isso que eu vou ler junto com vocês essas passagens, para que vocês possam chegar também nessa conclusão, tá bem? A primeira passagem que a gente vai utilizar está no livro de João, capítulo 20, do versículo 14 e 16 só, que nós vamos utilizar. Mas eu acho que eu vou voltar um pouquinho mais para conseguir sintetizar que passagem é essa. Depois que Jesus tinha morrido e tinham colocado ele no sepulcro, Maria Madalena foi lá para perfumar o corpo, né? Elas levavam na época, era um costume, vários perfumes, vários óleos para poder passar na pessoa. E quando Maria Madalena chega lá, ela vê que a pedra foi retirada e que Jesus não está lá. Por isso que ela chama os outros discípulos. Então, nesse capítulo 20, né, no início dele, diz assim: no primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Então, aconteceu exatamente isso que eu falei, tá? E aí ela vai avisar os apóstolos, né, São Pedro e São João correm até lá para ver, e ela fica do lado de fora. Tá? Nisso que ela está do lado de fora, um homem se aproxima e ela pensa ser o jardineiro. Olha que curioso. Diz assim no capítulo 15. Vamos começar no 12. Viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu irei buscar. Jesus lhe disse: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Então, quando Jesus fala o nome dela, aí sim ela reconhece. Mas olha que curioso, gente. Maria Madalena foi uma das primeiras pessoas que começaram a caminhar junto com Jesus. Passou aí praticamente toda a vida pública de Jesus junto com ele. Mas, quando Jesus ressuscitou, ele estava na frente dela e ela não o reconheceu, ela não fazia ideia quem era aquele homem. E ela ainda é capaz de perguntar: foi você que tirou Jesus daqui? Olha que louco, gente. Ou seja, Jesus tinha uma face, Jesus tinha um corpo. E esses discípulos, e ela estava acostumada a ver. Mas quando viu aquele homem, não era a mesma face, não era o mesmo corpo. Porque se fosse o mesmo, ela teria reconhecido, certo? E a passagem não para por aqui não. Logo no capítulo seguinte, nós lemos o 20. No próximo é o capítulo 21, nós vamos usar o versículo 4 e 6 só. Porque daí Jesus aparece pros discípulos. E olha o que aconteceu. Depois que passou, né, depois que Jesus já tinha sido sepultado, os discípulos eles resolveram voltar a pescar. Porque o capítulo começa bem assim, ó, no capítulo 1. Depois disso,
tornou Jesus a manifestar-se a seus discípulos junto do lago Tiberíades. Manifestou-se desse modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Responderam eles: Também nós vamos contigo. Então aqui a passagem sintetizou que Jesus ia aparecer para os discípulos e depois diz o que os discípulos estavam pensando ali, né? Eles estavam sem talvez nada para fazer, nada para comer. Pedro falou: Vou pescar. Os outros disseram: Nós também vamos. E a passagem continua assim. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Versículo 4, tá? Perguntou-lhe Jesus: Amigos, acaso não tem algo para comer? Não, responderam-lhe. Disse ele: Lançai as redes do lado direito da barca e acharei. Lançaram e já não podiam arrastá-la por conta de grande quantidade de peixes. E só nesse momento, onde as redes quase se romperam, que eles perceberam que era Jesus, que já tinha multiplicado tantas coisas, naquele momento tinha feito a pesca milagrosa novamente, igualzinho quando ele chamou os discípulos, né? Chamou Pedro, André, Tiago, João. Eles estavam lá pescando, Jesus fez uma pesca milagrosa e agora Jesus fez novamente uma pesca milagrosa, depois da ressurreição. Mas o versículo 4 é o mais impressionante porque diz: Chegada a manhã, Jesus estava na praia, todavia os discípulos não o reconheceram. Vamos recapitular a mesma coisa que aconteceu com Maria Madalena? Eles estavam com Jesus desde o início, viram Jesus anunciar, fazer milagre, passar por tantos lugares, viajaram juntos, então eles conheciam o Mestre como ninguém. Quando a gente conhece bem uma pessoa, a gente sabe até o jeito de andar, né? Às vezes está em casa, tem mais de uma pessoa, o jeito que a pessoa foi na cozinha pegar uma água, a gente sabe quem é que foi caminhando ali de tanto que a gente convive. Imagina esses homens se eles não sabiam como era a face de Cristo. E naquele momento eles viram o homem na praia e não reconheceram Jesus. Então como será que estava a face de Jesus? Como será que estava o corpo de Jesus? Com certeza não estava machucado, porque ele já havia ressuscitado, já havia se recuperado de toda a ferida. Mas a face dele talvez estivesse diferente. E é aí que eu quero que você comece a discernir aqui comigo, tá? Mas ainda é pouco. Tem mais uma passagem que eu quero passar com vocês, que está em Lucas, capítulo 4, versículo 15, que é a passagem dos discípulos de Emaús. Talvez você já tenha ouvido falar dessa passagem. 2 discípulos que estavam ali depois que Jesus foi morto, eles estavam indo para Emaús e conversando pelo caminho, triste, Jesus se aproximou deles, tá? É uma passagem um pouco extensa, Jesus fica um tempo com eles, depois na hora de partir o pão é que eles percebem que é Jesus, mas daí Jesus, ele some daquele ambiente, ele sai dali. Mas olha só que coisa, eu vou ler o capítulo exato que fala, é o capítulo 15 e o 16. Livro de Lucas, capítulo 24, versículo 15, diz exatamente assim. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Vou até ir mais adiante. Perguntou-lhes então: O que estáis falando pelo caminho? Por que estáis tristes? Jesus perguntou isso. Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: Tu és acaso o único forasteiro? Muito bom. Tu és acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu estes dias? Perguntou-lhe eles. Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Gente, é bizarro. Por quê? Eles estão tristes porque Jesus morreu. Jesus se aproxima dele, pergunta o que está acontecendo e eles falam: Nossa, você é o único que não sabe o que aconteceu? Jesus o Nazareno foi morto. Então é cômico, porque eles estão falando isso para o próprio Jesus, sem perceber que é Jesus. Gente, essas 3 passagens não são coincidências, tá? Jesus, conforme ele foi aparecendo para as pessoas depois da sua ressurreição, muitas pessoas não conseguiam perceber que era Jesus. Talvez ele estivesse diferente? Talvez. Talvez as pessoas estivessem com os olhos tampados?
Talvez também, mas o ponto aqui é que, quando Jesus estava vivo, ele nos deu uma missão. As pessoas questionaram Jesus sobre como realmente servir, o que realmente fazer para ir para o céu, para ter a vida eterna. E Jesus deu 2 mandamentos, onde ele disse que era maior do que todos os outros mandamentos. Primeiro ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então isso daí resume todos os mandamentos, tá? Quando a gente fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente tem que lembrar onde é que a gente pode encontrar Deus. A gente pode encontrar Deus, sim, nas nossas orações, a gente pode encontrar Deus na Santa Missa, a gente pode encontrar Deus na Santa Eucaristia, mas nós também podemos encontrar Deus onde? No outro. Eu encontro em você, você encontra em mim. E Jesus disse isso quando ele falou, que é inclusive o nome do nosso canal, onde 2 ou mais estiverem, eu estarei no meio de vós. Ou seja, além de nós encontrarmos Jesus nas nossas orações, na nossa igreja, a gente também consegue encontrar no próximo. Ou seja, o primeiro mandamento, ele tem 3 partes ali, né, para encontrar Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, mas a terceira parte é no próximo. E quando ele dá o segundo mandamento, ele é mais específico, porque vai que esse povo cabeça dura não entendeu, né? Vai que amar a Deus sobre todas as coisas não bastou. E Jesus fala, amar o próximo como a ti mesmo. E aí ali ele sacramenta o quanto é a importância do próximo para que nós possamos estar junto com Jesus, possamos estar realmente servindo Ele. Por isso que quando nós saímos para servir, nós temos que prestar atenção o quanto nós estamos dando amor para as pessoas, o quanto nós paramos para escutar as pessoas, o quanto nós perdemos o nosso tempo para resgatar um amigo, para ficar insistindo que ele participe de algum movimento, ou que ele participe, né, da sua igreja. Isso é muito importante, porque a gente está indo de encontro com o próprio Cristo. Tá? Tem uma coisa que eu costumo falar, muito curiosa, né? Uma historinha para ilustrar, mas eu costumo dizer que aquela luzinha que tem do lado do sacrário, a luzinha que fica acesa, sinalizando que Jesus está ali, corpo, sangue, alma e divindade, quando Jesus está ali, a luzinha fica acesa, né? A vela ou a luz. Quando ele é retirado, quando não está, a luzinha fica apagada. Eu costumo dizer que os nossos olhos, o brilho que tem nos nossos olhos, se você tiver alguém perto de você e você puder olhar nos olhos, repare o quanto nossos olhos brilham. E quando nossos olhos brilham, a gente pode lembrar dessa luzinha do sacrário. Então todas as vezes que você olhar nos olhos de alguém, lembre-se da luzinha do sacrário. E você vai lembrar que ali Jesus habita. Naquela pessoa que pode te magoar, naquela pessoa que pode não estar de bom humor, naquela pessoa que pode não estar no seu melhor dia, mas Jesus está ali. E é justamente, às vezes, quando nos magoa, que Jesus nos fala, e agora, Brian, como é que você vai me amar de volta? Agora que eu não estou sendo como você esperava. Mas quando a gente entende que Jesus está ali dentro, a gente passa a viver de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. E o que conclui essas 3 passagens que eu li, onde Jesus não era reconhecido, é Ele mesmo que dá a resposta. Ele mesmo, para vocês não acharem que é algo que eu estou tirando da minha cabeça, tá? Então agora, por último, a gente vai abrir lá no livro de Mateus, capítulo 25, no versículo 35. Não vou poder ler só esses 2 capítulos, eu vou ter que ler um pouquinho mais. Começa dizendo assim, ó. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentarás no trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita, vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Preste atenção. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntaram, olha que interessante. Senhor, quando foi que te vimos com fome? Quando foi que te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos? Quando esteves nu e te vestimos? Quando foi que vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei:
Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. É lindo, né? É lindo e às vezes a gente deixa passar. Às vezes a gente coloca tantos ritos, tantas normas que a gente pensa que tem que fazer, tantas leis, né? Como os fariseus, né? Os 10 mandamentos, como vocês sabem, são 10 mandamentos. E os fariseus criaram mais de 600 mandamentos. A lei judaica, se eu não me engano, eram 613 ou 630. Que eles foram colocando tantas normas, tantas formas corretas de servir a Deus, que eles iam esquecendo que Deus está presente em todos os seres humanos. Quando Deus cria Adão e sopra em sua narina, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe o Espírito de Deus. O nosso Espírito, ele é infinito, ele nunca mais vai deixar de existir. Esse corpo aqui ele acaba, a gente vira pó, mas o nosso Espírito que foi criado por Deus, a alma que nós recebemos quando nossa mãe e nosso pai fazem a fecundação do óvulo, aquela alma é uma alma que Deus cria e nunca mais vai deixar de existir. E cada pessoa tem essa presença de Deus dentro de si. Todas as pessoas que você convive, os seus amigos, seus inimigos. Então quando nós falamos eu amo a Deus, mas se eu odeio meu inimigo, se eu odeio alguém que me fez mal, eu estou muito errado, porque eu ainda não compreendi que Deus está ali. Quando alguém briga com você, você tem que ter o discernimento de pensar, respirar fundo e falar, bom, já que Jesus está ali dentro dessa pessoa que está me maltratando, que está sendo ruim comigo, eu vou agir de uma forma diferente. E eu vou falar para vocês como é bom enxergar isso e poder viver diferente. Como é bom, como é bom. Nunca me esqueço de uma vez uma pessoa que se descontrolou comigo. Aconteceram poucas vezes nesses 30 anos de vida. Uma pessoa se descontrolou comigo num ambiente de trabalho e falou um monte de coisas, gritou. E naquele momento, enquanto aquela pessoa falava, me xingava e gritava, a voz dela foi ficando distante, distante, distante. E foi vindo assim no meu coração. Brian, me ama agora. Me ama agora que eu estou descontrolado. Me ama agora que eu estou te xingando. Me ama agora que eu estou gritando com você. Me ama agora que eu estou fora de mim te fazendo mal. E eu não consegui responder aquela pessoa, não respondi, não briguei de volta, mas a pessoa foi embora, né? Eu lembro como se fosse agora, a pessoa ela estava tão assim, exaltada, que como viu que eu não respondia nada, falou assim, vai pro inferno você. E saiu da minha presença. E eu comecei a chorar e eu fui agradecer a Deus por ter conseguido perceber, naquele momento de descontrole que aquela pessoa estava, que Jesus estava ali. Consegui ter caridade com aquela pessoa. Mas isso não é mérito meu, é graça de Deus, pedido para Deus. Não demorou para que aquela pessoa voltasse até mim, pedisse desculpas, falasse que está tomando determinado medicamento, que está se adaptando, que não está numa semana boa, que está com uma doença. A pessoa justificou, mas pediu perdão e agradeceu por eu não ter falado nada, por eu não ter retrucado. Esse é um breve testemunho de algo que eu pude viver e que me ensinou muito onde que Jesus está. Jesus não está só lá no sacerdote, Jesus não está só lá na pessoa de bem, Jesus não está só nas pessoas que evangelizam aqui pela internet, Jesus está em todas as pessoas. E como eu comecei o vídeo dizendo, talvez ele esteja do seu lado, talvez ele passe todos os dias na sua rua e você não conversa com ele, você não dá atenção para ele. Alguém te pede uma ajuda, alguém te pede uma informação e você deixa passar. Alguém te pede socorro e você deixa passar. Então que hoje você possa ver principalmente dentro da sua casa. Repare Jesus ali dentro do seu irmão, dentro da sua mãe, dentro de qualquer pessoa que viva com você, dentro do seu marido, dentro da sua esposa. Porque quando você vai conversar com essa pessoa, você trata completamente diferente, sabendo que ali você se encontra com Jesus. E um dia ele vai te perguntar, eu estive sim na sua presença, como foi que você respondeu? Como foi? Pessoal, espero de coração que vocês tenham conseguido absorver o melhor desse vídeo, tá?
Hoje a gente fica por aqui, eu quero que realmente você possa refletir depois desse vídeo, desligue um pouco, possa pensar, possa rezar. Se você quiser, você pode enviar para alguém, você ajuda muito. Eu não tenho nenhum fim com esses vídeos que não seja evangelizar um pouco, colocar um pouco de coisa boa nessa internet, onde a gente só encontra tranqueira. Então contem comigo, quero sim conseguir postar vídeos com mais frequência, agora eu acho que vai dar certo, mas se você puder se inscrever, você fica sempre ligado aqui, que assim quando sai o vídeo, você consegue assistir, consegue ajudar a multiplicar, tá? Se você gostou mesmo, deixa um joinha aqui, tá? Se você não gostou, pode deixar um dislike, porque quando você curte, o YouTube entende que é um conteúdo que as pessoas gostam e mandam para outras pessoas. Então isso ajuda bastante, tá bem? Pessoal, fiquem com Deus, amo vocês e até a próxima.